estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém? Domingo passado eu estava aqui. E como foi louvado aqui, poucos minutos, pela graça, foi ministrada uma palavra poderosa. E foi pela graça que o Senhor nos escolheu, que nós estamos aqui. Não é porque nós merecemos. Ninguém merece nada, somos falhos, pecador. Mas pela graça do Senhor nos alcançou. E nós estamos aqui novamente, hoje, com nova palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Se Ele nos escolheu, pela graça dEle, pela misericórdia, pelo amor. E nós estamos aqui, reconhecemos essa bondade, este amor de Deus. Reconhecemos que sem Ele, como a ministrante falou há poucos minutos, sem Ele nós não somos nada. Precisamos da presença dEle nas nossas vidas, todos os momentos, todos os segundos das nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus. Nessa manhã, se você trouxe a palavra de Deus, você vai abrir no livro de Tiago. Fica já quase no final do Novo Testamento. Tiago, nosso irmão Tiago na fé. Ele escreveu, se você ler do primeiro capítulo, muito forte. Mas nós vamos ler capítulo 5. Aleluia, Jesus. Eu lembro que numa quarta-feira, eu ministrei aqui, tem uns dias já. Eu ministrei sobre Romanos 5, que fala sobre a paciência, a perseverança, tal. Lá em Romanos 5, você pode ler que você vai ver. O que está escrito lá é muito forte. Nós temos que perseverar. E no domingo passado eu falei dentro da palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 8, que fala sobre Deus ter nos escolhido pela graça. E hoje nós estamos aqui. E Tiago, nosso irmão na fé, ele deixou escrito a carta ao povo, naquela época e hoje para nós. Tiago capítulo 5, quem encontrou diz amém. Agora o versículo 7. Aleluia, Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 7, que diz assim: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporão e serôdia. Versículo 8: sede vós também paciente, fortaleceis o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejas condenado. Eis que o juiz já está à porta. Versículo 10: meus irmãos, tomais por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Versículo 11: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vou ler o versículo 12 para terminar. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação, para que não venha cair em condenação. Amém? Só até aí, feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Contempla a grandeza do Senhor na sua vida.
Se você está aqui nessa manhã porque o Senhor te deu esse fôlego de vida, e o Senhor te trouxe nessa manhã porque Ele queria falar ao seu coração, para que você pudesse entender que a vinda do Senhor Jesus está próxima, para que nós pudéssemos entender isso. Em nome de Jesus, Pai, aqui está a Tua palavra, Deus, que o Senhor ministrou meu coração. Continua falando nos nossos corações, meu Deus. Oh, papai, que não venha ser a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, meu Deus. Em nome de Jesus, toma nas tuas mãos nossas vidas. Abra o nosso entendimento. Faça com que nós venhamos sair daqui, meu Pai, regozijado com a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, repreendemos tudo aquilo que não provém do Senhor. Todo roubador da fé seja repreendido em nome de Jesus. Que somente a tua presença, Pai, a tua graça nos basta nesse lugar, cada dia, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Coloca a sua Bíblia no seu colo. Levanta essas duas mãos maravilhosas que você tem, que o Senhor te deu, e aplausa Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que teve um homem na Bíblia que morreu, foi comido de bicho, porque não conseguia dar glória a Deus. Por isso que nós estamos aqui, como a ministrante estava falando, abre a sua boca, dá glória a Deus, aleluia. Não precisa nem do ministrante falar isso, aleluia. Nós sabemos que estamos aqui neste lugar para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória dEle. E só Ele é digno de ser glorificado e exaltado, é o Senhor. Por mais que os levitas estão aqui, que adora bonito, que tem uma voz bonita, que faz tudo bonito para Jesus, mas tudo que nós fizemos é para Ele, amém? A glória é dEle, aleluia, Jesus. Por isso nós não cansamos de dar glória a Deus e aleluia. Eu sou assim, o Senhor me escolheu assim. Até na rua, quando eu estou indo às vezes na rua e há algo maravilhoso, outra glória a Deus por isso. As pessoas olham assim, essa tá é doida de ser, por Jesus, sim. Nós temos que ser doidos por Jesus. Nós temos que dar glória a Deus, não importa o lugar, o momento. Nós temos que, a coisa está certa, glória a Deus. Não está certo, misericórdia. Mas tudo que nós fazemos é para a glória de Deus, amém? E nós vimos aqui, amados, nessa passagem, na carta de Tiago, ele está nos despertando, dentro desta palavra, um desperta para os crentes. Um desperto para os cristãos. A gente tem essa palavra, vai um crente ali. Como o bispo falou poucos dias aqui, é verdade. Crente, até o diabo ele é, que ele acredita que Jesus é o único poderoso que pode levar o povo para o céu. Mas ele não obedece, ele chega e estremece, ele sabe. Mas ele não obedece. Ele vai ter que ir para o lugar que foi determinado para ele. Porque ele desobedeceu a Deus. E por isso foi feito um anjo das trevas, um demônio. Mas cristão, somos nós que a cada dia fazemos a diferença aí fora. Onde nós passamos, as pessoas olham e dizem, ali vai uma mulher, um homem de Deus, aquele é crente, eles dizem assim, são os verdadeiros cristãos. Quando nosso irmão Tiago escreveu estas cartas às igrejas, ao povo, porque ele sabia o que ele já tinha enfrentado, que os discípulos, a porta de Jesus, os profetas tinham enfrentado, do momento que nós passamos a seguir Jesus, ser verdadeiramente filho de Deus, vem as lutas, vem os problemas, vem a dificuldade, vem as tribulações, sim. Tudo isso está escrito na palavra de Deus que ia se cumprir, que acontece na vida do cristão. Mas Tiago está dizendo, sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Não é só uns 2 dias, não. A tribulação nunca vai acabar. Quem pensar que ficou crente para livrar das lutas, dos problemas, está enganados, né, pastor Nivaldo? Os problemas sempre vão nos perseguir. Assim aconteceu com os homens e mulheres de Deus naquela época. Você vê os profetas, os discípulos, como Paulo,
O apóstolo Paulo, porque ele estava numa cidade falando de Jesus, expulsando um demônio daquela jovem, um demônio de adivinhar, que não é correto, não é da parte de Deus. E ele expulsou o demônio daquela jovem, aquela jovem foi liberta, ele foi perseguido e foi pego e foi chicoteado e prendeu Paulo e Silas ali. Então, nós cristãos, não precisa ficar pensando que aceitar Jesus é só um mar de rosa. Vai ser bom, eu vou livrar desses problemas tudo e agora vou morar no céu. Vai ter que superar um processo muito grande a cada dia. Por isso que ele está dizendo, seja paciente, seja forte, continua na fé, perseverando, como lá no Romanos fala. Porque a luta vem, pastor, o senhor está amedrontando, eu sou nova convertida aqui, já estou com medo, nem vou mais ser crente. Não tem para onde correr. Se for com Jesus, vai passar por luta e vai vencer. E se for sem Jesus, vai passar por luta e não vai vencer, vai sofrer. E ainda o dia que Jesus voltar, que ele está próximo à vinda dele, não vai subir para morar no céu, para ter um descanso eterno, onde não vai ter mais sofrimento. Nunca, vai ser para sempre lá, glória, glória, santo, santo. Vai ser só maravilha, aí sim vai acabar todo o sofrimento. Mas enquanto nós morarmos nessa terra, nós viver nessa terra, vamos passar por dificuldade sim, tribulação. E os cristãos são mais os perseguidos. Não pense em desistir. Seja paciente. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Quando as pessoas vêm para a igreja, é muito difícil chegar uma pessoa vindo para a igreja por amor a Jesus. Reconhecer que Jesus morreu nessa cruz, derramou sua última gota de sangue, e só Ele pode salvar. Então eu vim para a igreja agradecer, aceitar Jesus como único salvador da minha vida, porque eu reconheci isso. É muito difícil. Só vem pela dor. Quando não aguenta mais a luta, o sofrimento, e aí entra em tantas portas, bate em tantas portas, entra em tantos lugares procurando recursos, não consegue. Aí corre para Jesus, foi o que eu fiz. Quem sabe o que você fez? Corre para a igreja, corre para Jesus. E Jesus, como a irmã acabou de ministrar, vinde a mim os cansados, corre para Jesus, vai tirar o fardo pesado e dá um fardo leve. Jesus não promete nós, viver uma vida sem luta. Ele disse, no mundo vai ter muitas aflições, viu? Mas tenha bom ânimo, porque se você estiver comigo, eu estou com você, e você vai vencer. Vocês vão ser mais do que vencedores. Por isso que nós não temos que desanimar, por isso que nós temos que perseverar, nós temos que ser paciente até a vinda de Jesus. Quando nós vemos com a luta, buscando, e você acha, meu Deus, parece que eu aceitei Jesus, parece que cresceu mais as lutas, a tribulação está vindo, parece que é maior. Mas não pode desistir. Por mais que pareça que está sendo maior do que você estava enfrentando, mas é o inimigo te afrontando para você desistir. Não desiste não. Seja paciente, continua buscando, continua acreditando que o Senhor vai nos dar graça para nós permanecer, aleluia, buscando e vencendo a cada dia. Amém? Até a vinda do Senhor. Diz mais, eis que o lavrador, ele deu só uma explicação para nós entender melhor. Espera o precioso fruto da terra, guardando com paciência até receba a chuva do tempo certo ali. Ele deu essa explicação, amados, para nós. O lavrador, eu já fui também, hoje no pranto só a palavra de Deus, ele, quando é no começo do inverno, outubro, novembro, começa a chover, eles vão limpar, prepara toda a terra ali, e ali, quando começa a dar as primeiras chuvas, ele lança a semente sobre a terra. E ali ele vai ter que esperar Deus liberar a chuva, para ele continuar limpando ali, cuidando, e no tempo certo vai dar o fruto. Ele está explicando para nós que nós temos que ser como um lavrador, que ele planta ali,
E ele está na expectativa, na esperança que Deus vai continuar mandando chuva. E quantas vezes a gente vê acontecer? O lavrador planta lá uma roça bem grande, planta muito milho ou muito arroz. Depois do tempo da chuva de colher, para dar a colheita, a chuva faltou. E aí não ganhou. Mas com Deus é diferente. Ele está dizendo que nós temos que esperar com paciência, paciente até a vinda do Senhor, porque a palavra de Deus jamais passará sem se cumprir. O que ele disse está dito. Que Jesus disse lá no livro de João que eu vou para o Pai preparar a morada e eu vou voltar aqui outra vez para buscar. A segunda vez que Jesus vai voltar aqui para buscar o seu povo. Por isso nós temos que esperar com paciência, a cada dia com fé, crendo que Jesus vai voltar. E muitas das vezes as pessoas não estão entendendo que Jesus vai voltar, acham que Jesus vai demorar muito tempo, como já demorou, porque já tem mais de 30 anos que eu estou esperando a qualquer hora Jesus voltar, que não sabe o dia nem a hora, e já tem mais de 30 anos, e Jesus ainda não voltou. E se eu tiver desistido, não posso desistir mais nunca. Permanecer, esperar com paciência no Senhor até a vinda dEle. Eu tenho que permanecer nessa jornada. Acontece o que acontecer, mas eu tenho que permanecer firme, crendo que Jesus vai voltar. Ele vai voltar sim. E a cada dia está sendo mais perto do que nunca, do que nós imaginamos na vida de Jesus. Aleluia. Então nós temos que esperar a cada dia e perseverar. Vamos ver o versículo 8, que diz assim: sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Nós temos que esperar e permanecer com essa paciência e fortalecer o nosso coração. Como é que nós podemos fortalecer o nosso coração, pastora? É em oração, é em busca do Espírito Santo, é na leitura da palavra, na meditação, a cada dia, nos consagrando, jejuando diante de Deus, nos fortalecendo o nosso coração, para que nós podemos superar as lutas que vai vir através do poder de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não tivermos o nosso coração fortalecido por Deus, nós não conseguimos. Você vê, quando a gente vai num velório, e as pessoas não são conhecedoras verdadeiramente da palavra, não são cristãos, que morre alguém, é um desespero. O coração não está fortalecido pelo Espírito Santo, porque sabemos que é algo que acontece, que ninguém concorda nem conforma com a perca, quando morre alguém da nossa família, ou quem quer que seja. Mas se nós tivermos o nosso coração fortalecido no Senhor, a gente supera ali, a gente aguenta, a gente chora, bem verdade, mas é diferente. E quando você vai num velório que a pessoa não tem o conhecimento da palavra, é desmaio, é gritaria, e tem que amarrar, e tem que passar alho não sei aonde, e pessoas desmaiam. Eu fico ali, meu Deus, Espírito Santo, entra nessa vida, fortalece esse coração, mostra para ela que isso vai acontecer hoje, amanhã, acontece com qualquer um de nós. Quando o pai de meus filhos, rapidinho aqui, quando o pai de meus filhos morreu, aconteceu um acidente, ele morreu. Aí trouxe, estava fora em outra cidade, aí trouxe para a cidade de Santa Rita. E ali foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil? Foi. Aqueles filhos, à espera de receber seu pai vivo em casa, depois de 7 anos, e ele ali, todos eles na ansiedade, como eu também, que era esposa, esperando ele chegar vivo. Aí veio a notícia, morreu. Aconteceu um acidente e morreu. Foi fácil? Não foi fácil. Esses filhos desesperados choraram. E ali passou o tempo que passou lá para ser liberado. Chegou até a cidade. Mas como nós, conhecedores da palavra, a gente já tem o conforto, a fortaleza de Deus no nosso coração, o entendimento da palavra. A gente ficou chorando, sentido, mas ali na dimensão do Espírito. E eu vi naquele momento pessoas ali chegadas, irmão,
que por não ter o conhecimento da palavra, desmaiando, caindo, se morrendo, eu disse, não é assim. Cheguei para ela dar um conselho, porque eu tinha a força de Deus na minha vida. E ali eu cheguei para ela e disse, olha, não é assim, minha amada. Hoje é o último dia que você vai estar vendo o seu irmão aqui, deitado, que só a carne, a matéria, porque o espírito já foi. E você tem que ser forte, não vai fazer ele voltar mais. Já aconteceu, que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Você tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que ajudar a sua família. E conversei, abracei, dei uma palavra de conforto, porque nesse momento não tem palavra que cura aquela dor, não. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E ali, conversei com ela e ela foi acalmando até aconteceu tudo, fez tudo. Por quê? Nós precisamos de ter o nosso coração fortalecido no Senhor. Porque a luta é grande e a jornada também. E durante essa jornada da fé que nós vamos prosseguir até a vinda do Senhor Jesus, se nós não estiver o nosso coração fortalecido, por qualquer coisa nós caímos fora da presença de Deus. Vem um problema, eu não vou mais para a igreja não, porque eu estou na igreja, olha o que está acontecendo. Não, permaneça. Paulo, quando estava preso porque estava fazendo o bem, eles não desistiram. Paulo e Silas continuaram adorando a Deus e orando ao Senhor. E Deus ouviu a oração e deu ali o escape. E não é diferente na minha e na sua vida. Continua acreditando, continua na fé, continua nessa jornada, na esperança da vinda de Jesus que está próxima, nos preparando a cada dia, porque Jesus prometeu e vai voltar para buscar o seu povo, e nós temos que estar preparados. Por isso que Tiago falou, fortalecei o coração, porque se nós não fortalecer o nosso coração dentro da palavra, através da meditação, da oração, da busca do Espírito Santo, nós não conseguimos. Por qualquer coisa, nós deixamos o propósito de Deus de lado. O tanto de cristão que foi escolhido por Deus nessa igreja, aqui nesse Bom Dia era para estar cheio, mas Deus chamou com um propósito, sim, mas muitas das vezes pessoas não têm obedecido, muitas das vezes têm trocado, aleluia, não têm continuado superando-os, tem deixado de vir cumprir o propósito de Deus para viver outras coisas, para fazer outras coisas. Pastor, mas a senhora não é como o bispo, não. A senhora é muito dura. Não, eu estou falando a verdade porque é para nós. Se nós temos um compromisso com Deus, nós temos que permanecer nesse compromisso. Deus deixou tempo para tudo na terra. O dia de nós trabalhar assim todos os dias, Deus deixou mais um dia do Bom Dia Espírito Santo. Uma vez na semana, o povo não pode vir, estar junto, aprendendo, congregando junto na palavra de Deus, aprendendo, fortalecer o coração. O tema dessa campanha da quarta-feira, do domingo do Bom Dia Espírito Santo, é assim: viver o propósito de Deus é superar os processos. Vai vir muitos processos. Imagina a vida de José. Foi fácil? Não foi. Mas ele superou os processos que aconteceu na vida dele. Foi humilhado, foi rejeitado, foi vendido, foi jogado na cisterna. Foi difícil o que José enfrentou, mas ele perseverou com paciência no Senhor, buscando, esperando na hora certa o agir de Deus. E Deus mostrou para aquela família de José que ele era verdadeiramente escolhido por Deus, com um propósito de salvação. E não é diferente na minha e na sua vida. Você acha que foi fácil para João Batista? Ele pregou só a verdade. Mas a palavra de Deus diz que ele foi degolado. Foi perseguido, chegou ao ponto de matar João Batista. Você diz, pastor, então eu não vou querer ser crente não, porque eu vou falar a verdade, vão me matar. E se matar, você estiver com Cristo, não importa que você vai ficar do lado de Deus lá no céu. E Deus vai te proteger, Deus vai te guardar. Mas se por acaso acontecer
que pode acontecer no mundo que nós estamos vivendo. Até a vinda do Senhor Jesus, vamos enfrentar muitas lutas. Vai vir uma lei de ninguém mais pegar essa Bíblia e pregar, falar de Jesus, como nós estamos falando hoje, porque por aí já está acontecendo. Quantas pessoas já estão sendo mortas porque não negou Jesus? Então vai ter que morrer. E você vai desistir de seguir Jesus porque vão te matar, porque vão te perseguir, porque está enfrentando muita luta? Não vamos desistir não. Vamos estar a cada dia pacientes, esperando na vida do Senhor, buscando força a cada dia para nós perseverar, para que nós podemos, aleluia, cumprir esta promessa que Deus prometeu e nós ir morar com Ele no céu. Porque enquanto nós viver aqui vai ser muita luta. Mas se nós superar, se nós buscar, se nós procurar fortalecer o nosso coração, nós vamos vencer sim. Olha o que diz mais o versículo 9. Aleluia, Jesus. Irmão, não vos queixeis um dos outros, para que não seja condenado. Eis que o juiz já está à porta. Às vezes, nós estamos na igreja, como eu já passei por isso. Enfrentamos luta, abandono, desprezo, falatório, tantas coisas que falam contra a sua vida. Já aconteceu comigo tudo isso. Aí eu vou sair da igreja, porque às vezes até alguém não gostou da minha pregação, falou mal ou alguma coisa, e eu vou sair. Não pode, olha o que diz aqui. Irmão, não vos queixeis um contra o outro. Por exemplo, eu estou passando por uma luta que eu passei, e às vezes você passa, e você está ali naquela luta e tal, e orando e buscando, e a vitória não chegou, e você está continuando na fé. E às vezes, quem sabe, passa dias, meses, não vai ninguém na tua casa orar. E você está murmurando, eu sou daquela igreja e ninguém vem aqui, e eu estou aqui só, e eu passei por essa luta e tal. Não pode queixar dos irmãos. Porque maior é Deus que está conosco. Se eu fosse desistir por isso, no começo da minha fé, essa igreja aqui era pequena, poucos obreiros, quase nem tinha. Era só o pastor. E eu ali na luta. 7 anos de desprezo, de luta, de sofrimento junto com os filhos. E eu disse, eu vou desistir? Não. O pastor não podia estar na minha casa todo dia orando comigo. Eu que tinha que estar na igreja todo dia buscando a Deus que podia resolver o meu problema. Não fui queixado do pastor que não foi. Não fui queixado do obreiro que nem tinha para ir orar na minha casa. O pastor me chamava para ir fazer a obra com ele e eu estava pronta. Porque eu sabia que tinha pessoas pior do que eu que estavam precisando de ouvir falar de Jesus. Eu já estava conhecendo Jesus que poderia resolver a minha situação. Amém? Então, amados, está dizendo nosso irmão Tiago, irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, porque o juiz já está à porta, Jesus está voltando. Vamos unir a nossa fé. Está difícil, tá, pastora, irmão, obreiro. Eu estou passando por uma luta. Vamos fazer aqui uma campanha de oração. Vamos orar junto aqui. Tal. Terminou o culto, pastora. Eu estou precisando de uma oração urgente aqui agora. Vamos, chama lá os obreiros. Vamos fazer. Isso é união e Deus opera. Não podemos estar falando do nosso irmão. E eu lembrei aqui agora, em casa, antes de ontem, eu nem falei para o meu esposo. Quando eu falo para ele, ele já vai logo socorrendo. E aí, corre e tal, e não falei para ele. Eu estava em casa, a irmã mandou uma mensagem para mim. Ela não é crente, ela já veio nessa igreja. Ela está passando uma situação difícil. E ela disse assim, pastora, a senhora está bem? Eu estou bem, graças a Deus. Ela disse, pastora, eu estou bem e não estou bem. Porque a situação que eu estou vivendo, hoje eu não tenho nada para me comer. E eu só orei a Deus, mas a gente vai lá. A gente já foi lá uma vez. A gente sabe que a gente não vai poder dar todo dia. Tem que dar todo dia essa palavra aqui que ela vai estar aprendendo e vai buscar. E Jesus vai prover na vida dela todos os dias. Mas a gente tem que abrir a mão, tem que ajudar. E eu fiquei com meu coração partido dela dizer, hoje aqui está difícil, pastora. Aí depois no outro dia eu mandei a mensagem, não fui lá ainda, falei para ela que a gente vai providenciar. E ela disse,
Deus já amenizou, Deus já mandou algo, mas não está fácil, pastor. Morando num lugar longe, a energia lá é uma lâmpadazinha aqui, placa solar, ela bota lá e o sol aquente lá e aí vem a luz para a noite. Um dia eu vou chamar a irmã Maria Aparecida, obreira do Senhor, para a gente ir lá. O coração chega à parte. Então, é o momento que nós temos que ajudar, cooperar com a obra de Deus, ajudar, dar a mão àquela que está precisando. Nós cristãos não podemos estar queixando um do outro, falando, fulano é assim, assado. Não! Vamos juntar a nossa fé, vamos estar orando para que Deus possa estar abençoando. Amém? O irmão Tiago está nos ensinando. Olha o que diz mais, para nós terminar. Versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? O Tiago está dizendo para nós observar nesse versículo 11. Por bem-aventurados que sofreram. Todos que sofreram por amor da obra de Jesus, todos foram recompensados. Ninguém ficou no sofrimento. Por mais que aconteceu, um dos apóstolos, sei lá quantos, foi morto por Jesus, mas ele tem um descanso eterno. O melhor que nós podemos procurar, buscar e não perder essa fé a cada dia, essa perseverança, paciência pela nossa vida eterna, porque aqui na terra tudo que nós temos vai ficar aqui. A palavra de Deus diz que não vai ficar pedra sobre pedra, que não vai ser derribada. E que nós ouvimos na televisão, no jornal, o que está acontecendo na vida de Jesus, os terremotos, aquele tanto de prédio caindo. A palavra de Deus está se cumprindo, Jesus está voltando, e muitas pessoas, às vezes, a gente fica preocupado com o eu, com o que fazer, com os bens, e quando Jesus vier, tudo isso vai acabar, vai ficar aqui. Temos que trabalhar sim, temos que ter o nosso bem material para sobreviver, sim, mas o tempo de Deus ninguém pode tomar, nem pode tirar. Vamos a cada dia buscar, a cada dia perseverar com paciência, porque o Senhor está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer achar uma igreja preparada. Amém? Por isso, amados, vamos a cada dia viver a palavra de Deus. Vai vir luta? Vai vir problemas? Vai. Mas você vai passar pelos problemas com a cabeça erguida, porque maior é o Senhor que está com você, que está conosco. As lutas vão vir, mas elas vão ficar para trás, porque todos os profetas, viu Daniel? Ele, para viver o propósito de Deus, ele teve que superar o processo. Ele jovem, ele decidiu não ser contaminado com aquelas comidas do rei, e ele superou. Ele jovem, de oração, orava 3 vezes por dia, foi perseguido pelos seus colegas, e ele disse, não vou desistir desse Deus. Pode me matar, pode jogar na cova do leão, mas eu estou firme com esse Deus, não vou quebrar o meu compromisso com meu Deus, porque eu sei que Deus é Deus. E ele foi orar, e aconteceu, pegaram ele, levaram para o rei, e pegou ele, jogou na cova do leão. E aconteceu o que com Daniel? Foi livre, porque Deus era com ele. E não é diferente na minha e na sua vida. Por mais que enfrentamos as lutas, dificuldades, as afrontas do inimigo aqui na terra, mas se nós estiver ligado com Deus, Deus nos guarda e nos livra. Ele não vai livrar nós das lutas, dos problemas, da situação que vem as aflições, mas lá dentro daquele problema, daquela aflição, Deus vai te dar o livramento. Amém? Esse Deus que nós acreditamos, esse Deus que nós queremos a cada dia servir a Ele. Aleluia, Jesus. Porque quando a gente vê falar lá no livro de Romanos 12:2, a palavra de Deus diz assim, que nós não podemos conformar, não conformeis com esse mundo. Quer dizer, não conformeis as coisas que o mundo ensina. Vamos a cada dia aprender com a palavra de Deus.
Porque se nós for conformar com as coisas que o mundo está oferecendo, nós vamos estar longe de Deus. Nós queremos estar mais perto de Deus a cada dia, aprendendo dentro da palavra do Senhor. Amém? E que nessa manhã nós vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Eu nem falei no começo, nós visitantes aqui todos são de casa, mas tem a nosso irmão Henrique, seus filhos, sua esposa, Norliane, que me perdoa, que eu ainda não fui. O pastor Ednei está me olhando, mãe, a senhora não foi ainda, mas todo dia eu estou lá. E mais só no Espírito, mas eu vou orando por vocês. Vou estar lá para tomar aquele cafezinho junto em nome de Jesus, amém, irmãos? Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Bebezinho já até grande. E que Deus continue abençoando. E nessa manhã vamos colocar de pés, vamos orar ao Senhor. A irmã Maria está ali, já ansiosa para ir, porque deixou a filhinha dela lá. Que Deus cuida, mas é nos cuidados dela. Não é fácil, que a irmã Maria está ali. Continua orando, para Deus fortalecer o coração da irmã Maria Silva, que ela está cuidando da sua filha, um processo que não está sendo fácil, mas Deus é com ela. E ela vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Aleluia. Como diz o versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Suportando. Até mesmo essa pastora que esvadenta. Que prega duro. Mas é para a glória do Senhor. É para o nosso bem. Para que nós podemos nos preparar cada dia para nós morar no céu. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Isso. Com seus olhos fechados, com a mão sobre o seu coração. Aleluia. Contemplando essa grandeza do Senhor nas nossas vidas. Porque Ele nos alcançou através da graça dEle. E Ele a cada dia tem nos dado essa paciência de permanecer acreditando, buscando. A cada dia nos fortalecendo o nosso coração na presença dEle, aleluia. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Que nesta manhã, Deus, nós somos gratos a Ti, papai, por essa oportunidade, meu Deus, pela Tua palavra, que o Senhor cada dia nos ensina, nós perseverar na fé, com paciência até a vinda do Senhor Jesus. Porque, meu Pai, nós sabemos que não é fácil no dia a dia que nós enfrentamos as lutas, as dificuldades, mas nós cremos na Tua grandeza, no Teu amor. E que nessa manhã, meu Deus, cada pessoa que entrou por essa porta, Deus, que ouviu a Tua palavra, Senhor, que ela venha sair daqui, meu Pai, com seu coração fortalecido no Senhor. Que a cada dia onde ela for, a palavra dela venha ser sim, sim ou não, não, meu Pai. Nós não podemos desviar dessa palavra, porque é a Tua palavra que é a verdade. É o Senhor, meu Pai, que tem promessa de salvação. É o Senhor que tem os céus para nós morar. E que nessa manhã, em nome de Jesus, meu Deus, que nós podemos sair daqui fortalecido pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Deus, nos fortaleça a cada dia, para nós viver a Tua vontade, a cada dia aprendendo com a Tua palavra, Senhor, para que nós podemos, meu Pai, contar o hino da vitória, o dia da vinda do Senhor Jesus, para que nós podemos ter o nosso descanso com o Senhor, num lugar onde não vai ter mais choro, nem dor e nem sofrimento, só glória a Deus e aleluia. E que nessa manhã, meu Deus, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, em nome de Jesus, abençoando, guardando e protegendo, dando sabedoria e entendimento a cada vez mais da Tua palavra, Senhor. Nós oramos, meu Pai, profetizamos, meu Deus, a força do Senhor sobre as nossas vidas cada dia, sobre a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Se você creu, dá um aplauso para o Senhor, aleluia, glória a Jesus, amém, graças a Deus. Quem foi abençoado? Amém, glória a Deus. 6h30, guerreiro da oração, e às 7h30 da noite nós vamos estar aqui com um culto da família, muito forte essa campanha, e vamos estar juntos em nome de Jesus, amém. Que não venha desfiar na fé, mas venha permanecer nessa fé, buscando o Senhor. E vamos agradecer a Deus. Amado Deus Todo-Poderoso,
Nessa manhã, papai, agradecemos o Senhor mais uma vez, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, por cada vida que o Senhor trouxe, meu Pai. Leva cada um para casa, guardando e protegendo, livrando de todo mal. E que à noite nós podemos estar aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vira para você mandar a paz do Senhor. Só lembrando aqui, deixa eu falar para você rapidinho. Segunda-feira agora vai ser 24. Vou até avisar à noite que as mulheres vão estar aí. E vai ser a reunião das mães que oram. Porque na próxima segunda é a última segunda. Só que vai ter segunda e terça-feira tem culto das mulheres. Nessa terça não vai ter culto das mulheres. Na segunda vai ser as mães que oram. Vamos juntar aqui e vamos orar pelos nossos filhos. Mãe de joelho, filho de pé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até a noite.